Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e hoje eu vim aqui para socializar com vocês uma grande experiência de um dos nossos alunos do LAC Concurso. Eu resolvi não divulgar a sua identidade, né? Mas aqui eu vou passar para vocês o feedback, uma experiência fabulosa que ele teve de concursos públicos, né? Isso é muito importante, gente. É muito importante vocês aí aprenderem com a experiência daqueles que já passaram por essa trilha, os acertos, os erros, para quê? Para que você aprenda, né, aprenda com esses exemplos, não cometa os erros e, além de não cometer os erros, sinalizar que você esteja aí, que você está aí no seu caminho, tá certo? Então vamos lá. Isso aqui é uma faquezinha que eu identifiquei como feedback de um aluno, né? Esse aluno aqui, eu lembro muito bem as nossas conversas por e-mail. Ele fez uns cursos nossos e se responsabilizou que no final do curso, né? Do concurso, aliás, ele encaminharia um e-mail para a gente, passando o nosso feedback. Isso foi fantástico, né? É claro que ele fez algumas sugestões bastante construtivas para o nosso site, nós acatamos todas elas, e relatou a sua experiência do concurso, né? Então vamos lá. Ele fez 2, 3 concursos, né? E um desses concursos, ele foi muito bem, né? Só que ele poderia ter ido muito melhor. E ele cometeu um erro comum, né? E ele teve aí a sabedoria de reconhecer esse erro, tá certo? E claro, agora a gente está socializando para vocês. Olha só, no texto do e-mail dele, ele fala o seguinte: por 3 questões, não fiquei entre os 3 primeiros. Veja os meus erros. Então, olha só, cara. Ele, por 3 questões, tá? Ele ia ficar entre os 3 primeiros, ou seja, está na cabeça do concurso, está lá no topo, né? E você sabe, não tem jeito, né? Aqueles primeiros, claro, que bebem água limpa, são os primeiros a serem chamados, convocados, que tomam posse, né? Então, por 3 questões, ele não ficou entre os 3 primeiros. Olha só, quais foram as questões que lhe impediram de estar entre os 3 primeiros? Não foi por falta de conhecimento, não. Ele sabia, ele tinha o conhecimento, ele sabia, ele sabia do conteúdo, ele sabia responder a questão, mas pequenos detalhes, 3 pequenos detalhes, fez com que ele não acertasse as questões. Primeiro detalhe, né, foi o seguinte: uma questão que errei por precipitação. Tinha completo domínio para responder e subestimei a leitura atenta e acabei marcando a alternativa afoitamente. Cara, erro comum. Erro comum. O cara já estudou, ele sabe a questão, tá certo? Ele sabe a questão. Então ele chega lá na questão da prova, ele faz aquela leitura dinâmica. Cara, leitura dinâmica para concurseiro, cara que está fazendo a prova é um pecado capital. Então ele vai lá, faz aquela leitura dinâmica, acha que já sabe, não percebe a pegadinha do examinador ou no comando da questão ou nas alternativas, e o rapaz vai lá, ele cai nessa pegadinha, né? Ou seja, você nunca deve fazer provas, fazer questões, e vocês não podem agir afoitamente e nem se precipitar, que você perde pontos aí imprescindíveis, né? Agora, uma coisa eu falo para vocês, gente, isso todo mundo passa, né? Todo mundo perde pontos aí de questões que sabe, né? Agora, essa experiência reforça uma postura que você deve ter. Olha só, máxima atenção nas provas, tá certo? Tranquilidade, respire fundo, controle o seu nervosismo, controle sua ansiedade. Você estudou, você consegue, tá certo? Então, olha só, cara, obrigado aí por esse e-mail, isso foi muito importante pra gente. Então, olha só, é a precipitação ao fazer a questão. Isso acontece, né? Acontece muito, gente, muito. Então, como acontece, você já sabe que existe isso, agora você tem que prestar mais atenção, né? O segundo erro dele, a gente chamou de perda de concentração. O que ele fez? A segunda questão, eu acertei no caderno de provas, mas marquei outra letra na folha de respostas. Sinal de cansaço e perda de concentração. Tá aí, outro erro, né? Isso aqui, ele foi pior do que o item de cima. Por quê? Porque ele, atenção, olha só, ele
fez a questão no caderno de provas corretamente, ao transcrever lá no seu espelho de notas, né? Lá no gabarito, ele marcou uma outra resposta. Esse aqui é um erro também que acontece muito, principalmente para quem está iniciando a sua vida de concurseiro. Então, muita atenção, né? Sinal de cansaço e perda de concentração. Por isso que a gente sempre orienta os alunos, né? Você administrar seu tempo. Dentro da administração do seu tempo, você deve separar um tempo para preencher o seu gabarito. Isso é muito importante, gente. Por causa de 10, 15 segundos ou até mesmo um minuto aí, você pode perder uma questão que você já fez, né? E o terceiro e último erro dele, né, é o seguinte: a terceira questão que me levaria para entre os três primeiros foi uma anulação minha. Ao marcar a questão na folha de resposta, acabei marcando uma outra questão que ficou com duplicidade de respostas marcadas, rasurando consequentemente a questão, né? Então, no terceiro item, né, uma outra questão, o que ele fez? Ele marcou duas alternativas na mesma questão, mais um erro aí simples que invalidou a questão. Moral da história, gente. Moral da história. Muita atenção, tá? Você tem que ter atenção na hora de você vai fazer as questões de prova, muita atenção ao marcar as alternativas e mais atenção ainda ao transcrever para o gabarito, tá certo? Atenção máxima, legal? Então aí, essa experiência do aluno, né? Só que aí ele fez 2, 3 concursos, né? E depois dessa sua experiência de concursos, né? Ele fez pra gente aqui, ó, lições aprendidas, né? Ele passou algumas lições aprendidas muito importantes, né? Ou seja, lições durante essa sua trajetória. A primeira lição que ele aprendeu, né, que ele incorporou, foi a seguinte: o concurso envolve dedicação e disciplina. A compreensão e apoio familiar são indispensáveis para manter o foco. Então, olha só, não adianta, né? Se você vai fazer com um concurso público, isso é papo reto com vocês, você vai ter que ter dedicação. Porque se você não se dedicar, você não consegue chegar lá. Pode ter certeza disso, né? E claro, você vai ter que se dedicar, e essa dedicação você vai ter que se impor em uma disciplina. Senão você não chega lá. E claro, uma coisa que a gente sempre fala: apoio familiar, compreensão, né? Compreensão aqui ele deve ter se referido dos amigos, das pessoas que estão ao seu lado, né? E apoio familiar são indispensáveis para manter o foco, né? A família é a base de tudo, né, gente? Então, vá lá, faça uma reunião de família, chame a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus irmãos, converse com eles. Claro que nós temos famílias e famílias, e algumas famílias já vão aceitar, vão acatar e vão te apoiar de cara. Outras, né, vão olhar meio desconfiado. E você vai, um dia após o outro, vai estudando, as pessoas vão com certeza aí vendo o seu empenho. Isso vai vai provocar uma mudança de opinião das pessoas e, claro, você tem que sempre buscar aliados, buscar compreensão e apoio familiar, né? A segunda lição aprendida, então a primeira lição aprendida, dedicação, disciplina, compreensão e apoio familiar. A segunda lição aprendida, manter continuidade e persistência na estratégia de estudos. Cara, isso é fundamental. Manter continuidade. A gente sempre, quando nós elaboramos a metodologia do personal coach, a gente sempre falou isso, gente, ó, continuidade, persistência, um dia após o outro, para adquirir o hábito de estudar. Tá? Você tem que ter essa continuidade nos estudos. E muito importante que ele falou aqui, ó, persistência na estratégia de estudos. Ou seja, você definir um plano, você definir uma estratégia, você seguir esse plano, gente. Você pode ter certeza que tudo e todos, vários eventos vão ocorrer para que você desvie dessa sua estratégia, mas não deixe você sair da sua estratégia aí. Então você tem que ter a persistência de manter a sua estratégia de estudos. Olha, você definiu, não, eu vou seguir o personal coach do LAC. Então você segue o personal coach do LAC. Não, eu vou fazer o meu estudo próprio. Eu tenho meu próprio cronograma. Você, com o seu próprio cronograma, você está montando a sua estratégia. Tenha persistência.
Ok? Vamos lá. Muito importante o item C, né? Olha só. Não subestimar matérias que domina. E nem amedrontar-se com as disciplinas consideradas alienígenas para ti. Então, porque eu sempre falo que o cara que estuda para concurso, o cara que é concurseiro, né? Ele tem que ter, ele se torna um profissional do concurso. Então, ele tem que enxergar, ele tem que encarar todas as disciplinas importantes, não é isso? Então, ele não pode subestimar, né, as disciplinas que ele domina, tá certo? Ou seja, desprezar essas disciplinas, que ele vai chegar na prova lá, você pode ter certeza que essa autoconfiança que ele fez, ó, ele chega lá, ele pode errar, né? E também você não pode estar fugindo aí das disciplinas que você tem medo, não pode, a gente tem que encarar. Então, a dica aí que eu deixo para vocês aí, conciliando com a lição aprendida dele, é que você aí trate todas as matérias iguais, ok? A quarta lição aprendida dele, né? Vamos lá, quarta, olha só. Estudar com antecedência e continuamente, isso é importante. Antecedência. Você elabora uma estratégia, estude com antecedência que o seu resultado virá. Pode ter certeza. O aluno que faz os nossos cursos pré-editais e depois faz o pós-edital, cara, esses caras aí, o percentual de aprovação é muito grande, né? Então, estudar com antecedência e continuamente, pois os concursos se repetem. Olha que percepção importante, os concursos se repetem, verdade. Os concursos se repetem, né? Aí ele usou uma analogia com Olimpíadas, ó. E quando menos se esperar, né, se espera, vai ter outro, e é bom que já esteja afiado. É como uma Olimpíada de 4 em 4 anos vai ter. E o atleta, entre uma Olimpíada e outra, ele treina, buscando o aperfeiçoamento e a superação de si próprio, né? Então é exatamente isso, gente. Você tem que treinar e estudar com antecedência, porque você pode estudar com antecedência sem medo, porque os concursos se repetem, gente. Isso é muito importante, né? E finalmente, né? Temos aqui, aliás, a penúltima dica, né? Seu maior concorrente é você mesmo. Exatamente. Então você não deve se preocupar com estatísticas, cara. Não deve se preocupar com as estatísticas, cara. Você deve se preocupar consigo. Se você faz uma preparação de alto nível, pode ter certeza que o resultado vai vir. Então, olha só, o maior concorrente é si mesmo. Sabe por quê? Eu já conheço vários candidatos que cometem esse erro. Em vez de estudar, ele fica preocupado com o estudo dos outros, cara. Para com isso, o seu concorrente é si próprio, né? Por quê? Porque eu sei que é difícil você buscar compreensão, eu sei que é difícil você buscar apoio familiar, eu sei que é difícil você manter a disciplina, o foco, a motivação, tá certo? E só depende principalmente de você, né? Então, seu concorrente é você mesmo, nunca se esqueça disso, né? Você tem que vencer as suas paixões, né? E finalmente aí, você só precisa de uma vaga, né? De uma vaga só, ou seja, essa vaga aí, ela é sua. Então tá certo aí. Eu não quero alongar muito esse vídeo, mas é um vídeo muito importante de alguém que já passou aí para a experiência do concurso, principalmente para aqueles alunos que estão começando agora e aqueles outros que já estão estudando há algum tempo. É sempre importante o aluno se deparar com esses ensinamentos. Forte abraço. Clique like.